Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar abordando esse assunto, que é histologia, que é o estudo dos tecidos, e eu vou fazer uma série aqui no canal, abordando sobre outros tecidos também. E hoje eu vou começar pelo começo, né? Pelo tecido epitelial. Primeiro a gente tem que saber que na histologia nós vamos ter os tecidos fundamentais, que são eles o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. E tem outros também, mas esses são os fundamentais. Em geral, eles vão ter essa mesma constituição, que são células e matriz extracelular. E isso vai ficar mais claro conforme passar a aula. Os tecidos eles vão ter características gerais, que são células poliêdricas, ou seja, elas vão ser tridimensionais. Nas imagens que a gente vê, a maioria que a gente vê, assim, ela não é tridimensional, mas a gente tem que tentar imaginar ela como se fosse tridimensional, porque no nosso corpo elas são tridimensionais, por isso elas levam esse nome, poliédricas. São células justapostas, ou seja, elas estão muito juntinhas umas das outras, isso que é célula justaposta. Essas características que eu estou falando, no caso, são do tecido epitelial. Ele vai ser um tecido com muita célula e pouca matriz. E quando chegar nas imagens, vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo. E as funções em geral dos tecidos são de revestimento, que vai ter a nossa pele, que vai ter revestindo todo o nosso corpo e protegendo. A gente vai ter o intestino, um exemplo de absorção, que é uma característica dos nossos tecidos. Então, no intestino vai ter microvelocidades que elas vão aumentar a superfície de contato para melhorar a absorção. Nós vamos ter também a função de secreção, e as responsáveis por elas vão ser as glândulas. E contração, que vão ser as células mioepiteliais. E nós vamos ter os tipos de epitélio, que são muito importantes. Geralmente, a forma do núcleo, voltando aqui, esqueci de falar, uma das características é que geralmente a forma do núcleo ela vai acompanhar a forma da célula. Por exemplo, a célula cilíndrica, o núcleo vai ser esférico, ou seja, ele vai acompanhar o formato da célula. Nós vamos ter tipos de epitélio. No ar, ele vai ser formado por células que são especializadas na produção de secreção, que, como eu já citei antes, né? Vamos ter o epitélio de revestimento, que vai proteger interno e externamente nosso corpo. Por exemplo, ele vai revestir a cavidade bucal, as fossas nasais, tem a pele que está revestindo todo o nosso corpo externamente, né? E o neuroepitélio, que ele é especializado na captação de estímulos, por exemplo, que a gente cita os órgãos do sentido, que vai ser o olfato, o paladar, enfim. Vamos começar pelo tipo de epitélio de revestimento, que ele é o que tem mais formas, né? A gente vai começar por ele. Primeiro, como eu disse, ele é muito rico em células. Como vocês vão estar vendo aqui, ele tem muitas células. E a matriz, esse MEC, que a gente fala, é a abreviação para matriz extracelular. Por isso, MEC. E a matriz extracelular é o que? É o que está entre as células. Igual nessa imagem aqui. Tá vendo que tem muitas células e entre elas não tem, quase não tem, elas estão juntinhas. Isso que é a característica de células justapostas. Elas estão coladinhas umas nas outras. E são células poliédricas, como a gente pode ver. A gente tem que imaginar ela
tridimensionais. E esse tecido ele tem a característica de ser também avascular. O que é isso? Não tem presença de vasos sanguíneos. E por isso, logo embaixo dele, sempre vai ter um tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo ele é vascularizado. Sendo assim, ele vai enviar nutrientes para o tecido epitelial. Não só nutrientes, mas também oxigênio e tal. Então, por isso, é extremamente importante ter esse tecido conjuntivo. Então, para vocês lembrarem, sempre vai ter em cima o epitélio e, por consequência, vai ter o conjuntivo. Ele também vai ter a presença de membrana basal, que eu vou falar mais pra frente. No caso, agora. A membrana basal, ela vai ser dividida em lâmina basal e lâmina reticular. O que é isso? A lâmina basal, ela vai ser formada por uma proteína que vai se chamar colágeno tipo 4. E ela vai ser produzida pelas células epiteliais. Já a reticular, ela vai ser formada também por uma proteína chamada colágeno tipo 3, que vai ser formada pelas células do tecido conjuntivo. Nessa imagem. Tá vendo aqui a lâmina basal? Ela é produzida por células do tecido epitelial, ou seja, por conta disso, ela vai estar mais próximo do tecido epitelial, concorda? E as fibras reticulares, ela vai estar ligada ao tecido conjuntivo. Nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Ela foi ampliada. Aqui a gente pode ver é um tecido epitelial. E aqui é um tecido conjuntivo. E o que vai separar esses dois tecidos é justamente a membrana basal, que é constituída por isso daqui, ó. Lâmina basal, que vai estar encostando no tecido epitelial, digamos assim, de uma maneira mais fácil. E vão ter as lâminas reticulares, ou fibras reticulares, que vão estar encostando no tecido conjuntivo. E aqui tem outra foto, é um corte transversal. E aqui nós temos outras imagens, e sempre essa bordinha, ela tá em corte transversal. Então, essa bordinha aqui é a membrana basal. Ela vai estar revestindo, vai estar separando, né? Ela basicamente separa esses dois tecidos. Agora vamos para as características do tecido epitelial de revestimento. Esse tecido ele vai ser classificado de acordo com o número de camadas e formato das células. Como assim? A gente vai classificar ele como simples se ele tiver uma camada e estratificado se ele tiver duas ou mais camadas. Eu vou mostrar a imagem agora que vai deixar tudo bem simples. Ele pode ser classificado como pavimentoso, que vão ter células mais largas do que altas, elas vão ser achatadinhas, e o núcleo vai ser central. Vai ter também o cúbico, que ele vai ter um núcleo central, ele vai ter um formato mais cúbico, obviamente, como o nome já deduz, né? A gente pode deduzir pelo nome. E o cilíndrico, ou chamado de colunar, que ele vai ter um núcleo basal e oval. E isso a gente vai entender cada um, a gente vai ver cada um. Mas primeiro vamos a essa classificação que eu disse, de simples e estratificado, que é muito importante. É basicamente o que divide eles. O epitélio considerado simples, ele vai ter uma só camada de célula. Tá vendo? Essa aqui é a parte epitelial. Tá vendo que as células estão juntinhas e é uma camadinha só. E aqui a gente já vai ter a lâmina basal, esse preto, e o azul tecido conjuntivo. O estratificado, duas ou mais camadas, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Tem muitas camadas. Por isso que ele é chamado de estratificado. E ele pode observar que as células não têm o mesmo formato. E justamente o que vai definir
o nome desse tecido estratificado vai ser as células que estão aqui nessa porção de cima, as células que estão no topo, digamos assim. Elas que vão definir esse tipo de epitélio, ou que a gente diz assim, que está na luz. A luz é onde não tem tecido, por exemplo. O estômago, ele não tem um buraco dentro dele? Ali é a luz. Vamos começar pelo epitélio simples pavimentoso. Primeiro, o que vai classificar esse epitélio? Ele vai ter uma só camada, por isso que ele é simples. Simples por ter uma camada só. Pavimentoso. Observe que as células são achatadas. E o núcleo também é achatado, ele acompanha o formato da célula. Sendo assim, é um epitélio simples pavimentoso. Tá, e onde que ele vai estar? Ele vai ser encontrado? Nos vasos sanguíneos. Essa aqui é uma microscopia de luz. E aqui a gente está vendo uma veia. E aqui você pode ver, ó, uma camadinha só de célula. Ele é o epitélio simples pavimentoso. E por que ele vai estar nos vasos sanguíneos? Pensa, é um epitélio que ele é fino, ele é frágil, então esse é o lugar melhor para ele estar, onde ele tem a sua melhor funcionalidade. E por último, ele pode ser chamado de endotélio, justamente por ele estar presente nos vasos sanguíneos. O epitélio simples cúbico vai ter esse nome, porque ó, uma só camada de células de novo. Lembra que eu falei os núcleos esféricos? Só que na histologia, olha aqui, ó, esféricos. Nem tudo é tão perfeitinho assim, por isso a gente tem que imaginar um pouco. Enfim, ele vai ter a característica do núcleo estar central, tá vendo? Ele está aqui bem no meiozinho da célula. Aqui também, ó. E ele é esférico. E qual que é a função desse epitélio cúbico? Ele vai ter a função de... Ele é um epitélio de revestimento, então ele vai ter a função de revestir, de proteger, de lubrificar, também de ter a digestão e a absorção. Vamos lá. Então, onde que ele vai ser encontrado? Ele vai estar revestindo os túbulos uriníferos e os ductos de glândulas. Ou seja, tá vendo? Que ele está revestindo um túbulo. Isso aqui, ó, é a luz do túbulo. É a parte onde vai passar ali, por exemplo, a urina, vai passar a secreção da glândula, enfim. Aqui ele está revestindo um ducto, tá vendo? O próximo é o epitélio simples cilíndrico, de novo. Uma só camada de células. Os núcleos, eles são... Por que a gente fala que ele é basal? Porque aqui, ó, é a base da célula. Onde ela tá, tipo assim, digamos assim, ela tá inserida. Então, ele tá bem aqui, ó, bem na base. Por isso, ele é basal e ele é oval. Tá vendo que as células, elas são alongadas? Essa é uma característica muito marcante desse tipo de epitélio. Ela vai ser alongada e retangular. Ele pode apresentar cílios, como a gente está vendo aqui nessa imagem aqui. E ele é encontrado principalmente revestindo os órgãos do sistema digestório, como, por exemplo, o estômago, o intestino e tal. Olha aqui o que eu falei, ó. Tecido epitelial. Aí aqui a gente não consegue ver tão claramente, mas tem a membrana basal dividindo. E essa outra parte é o tecido conjuntivo. Ele é dessa forma. Ele tem o jeito que ele é composto é diferente. Aqui, no epitelial, ele tem mais células e pouca matriz. O conjuntivo é o contrário, ele tem muita matriz, tá vendo? Muito espaço
e pouca célula. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Mas já adiantando para vocês isso daí. E aqui a gente tem os três para a gente comparar. Para vocês verem as diferenças. Olha o pavimentoso. O formato dele, a gente vai ver principalmente pelo formato, tá vendo? Ele é achatadinho. O cúbico vai ser mais gordinho, vai ter um núcleo central, tudo e tal. O colunar, ele também pode ser chamado de prismático, pode ser chamado de cilíndrico, colunar ou prismático. E ele vai ser alongado, diferente dos outros, tá vendo? Que foi primeiro mais achatado e aumentou um pouquinho, o outro já bem alongado. Essas são as principais diferenças entre eles. Então, gente, como o vídeo já ficou assim, um pouquinho grande, eu vou dividir ele em duas partes. Então, esse vai ser mais a introdução e os epitélios simples. E o próximo eu vou falar dos epitélios estratificados e também do tecido epitelial glandular. Ok? Beijos, até mais.